debate e as palestras, né, dos nossos convidados, vocês possam manter o áudio desligado, tá bom? Para que a gente não tenha nenhum tipo de interferência, tá? Aqueles que estão entrando hoje, né, pela primeira vez, né, nesse encontro, que vocês possam, depois a gente vai colocar no chat o link das inscrições, e aí você pode se inscrever para você depois receber a certificação, tá bom? E ao final desse encontro tem um formulário, que também nós vamos disponibilizar o link, para que vocês preencham. Esse formulário, ele é como se fosse uma chamada, né, vamos dizer assim, em que a gente atesta a presença de todos vocês para a emissão da certificação. Então, dito isto, né, com relação ao áudio, que vocês possam manter desligado, eu quero agora convidar o professor mestre, né, Miqueias Ambrósio dos Santos. O professor Miqueias, ele é graduado em filosofia pela Universidade Estadual de Roraima, né, pela UE, e em normal superior pela Universidade do Estado do Amazonas, por meio do convênio Pronera, UEA, INCRA Roraima e o Amazonas. Ele é especialista em educação especial pela Universidade Federal de Roraima, docência e ensino superior pela FARES e em Libras pela Faculdade Facetem. E também é egresso, né, ele é mestre em ensino de ciências pela Universidade Estadual de Roraima. O professor também é doutorando em educação em ciências e matemática pela PUC do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor efetivo da Prefeitura Municipal de Boa Vista, na qual atuou de 2008 a 2015 na pré-escola. A partir do ano letivo de 2016, tem atuado como professor bilíngue, Libras, língua portuguesa, na educação infantil e no ensino fundamental 1. Atuou como professor substituto no Centro de Educação da Universidade Federal de Roraima, né, dos anos de 2011 a 2018. Foi professor na pós-graduação Lato Sensu no semestre de 2013 pela UE, ministrou aula na graduação pela Universidade Estadual de Roraima, de 2014 a 2016, foi um dos coordenadores do curso de especialização em educação do campo da UE, de 2013 a 2015, e tem experiência na educação básica, superior, pós-graduação, com ênfase em educação infantil e Libras. Então, eu convido agora o professor Miqueias, né, para esse momento de discussão, em que ele vai estar abordando sobre a elaboração de projetos para o ingresso no mestrado em ensino de ciências. Ok, então, minha boa noite a todos e a todas. Eu estarei aqui partilhando uma apresentação. Vou colocar aqui a apresentação. Patrick Monteiro, o abusador. Valeu, abusador. O abusador. Miqueias? Oi, estou tentando aqui projetar meu slide. Já. Enquanto o Miqueias se prepara, para quem chegou agora, né, está entrando, nós solicitamos que deixem o seu áudio desligado, tá bom? Rapaz, eu vou nem falar aqui, bicho, mas enfim. Certo. Meu irmão, ele me mandou um áudio aqui, agora há pouco, naquela hora aqui.
Ele disse que ia te passar uma lista, essa lista você ia me passar para mim acrescentar no VT lá da televisão. Certo? Não, fala o seguinte, pô, tu vai digitar para mim e me mandar. Pô, me fala agora, eu tô na rua. Eu tô na rua aqui. Ok, estão vendo a minha projeção? Vai. E aí, quando eu mando gravar fora, Todo mundo e tá aí vendo? eles querem não trabalho sábado. A projeção? Beleza, então. Falou, meu irmão. Um abraço. Obrigado. Estão visualizando a projeção? Manda para mim digitado, que eu tô na rua aqui. Está sendo visualizado, professor Arthur? Ok, quanto à Eu estou projeção? visualizando. Vocês estão visualizando? Ok, então vou dar... Vamos sim, pode. Ok? Tá. Aqui para mim está Então, dando aparecendo, continuidade... Ok, obrigado. Então, dando continuidade ao nosso evento de roda de conversa, né, ensino de ciências no contexto roraimense, hoje eu tenho a satisfação de estar partilhando, né, parte de minha vivência acadêmica e profissional, trazendo, assim, a abordagem deste tema, elaboração de projetos para a seleção do mestrado profissional em ensino de ciências. A ideia de partilhar o que já iniciamos neste momento, né, vem a partir de algumas vivências que já temos tendo, inclusive já partilhamos essas vivências e temos alguns frutos, posso dizer assim, né, dessa partilha, porque alguns colegas nossos do município, professores do município, a partir dessa partilha já conseguiram ingressar no mestrado em ensino de ciências, né, e continuam assim se qualificando. Então, para mim é muito gratificante estar partilhando neste formato, né, com os colegas egressos do nosso programa em ensino de ciências da UEE e os atuais também acadêmicos do curso. Então, falar nesse viés de como elaborar projetos, né, para a seleção do mestrado em ensino de ciências, eu penso que é importante fazer um destaque sobre o que é o mestrado em ensino de ciências, né? Então, o mestrado em ensino de ciências, ele é um curso de pós-graduação a nível de estricto sensu. Então, ele oferece, no nosso caso, o mestrado em ensino de ciências. O mestrado profissional é um curso, né, de mestrado a nível de pós-graduação, estricto sensu. E também o nosso programa, segundo o último edital lançado, no caso, ano passado, lá está também posto, em um dos itens do nosso edital, do PPGEC, o objetivo do mestrado profissional em ensino de ciências. Então, nós temos um objetivo quanto ao mestrado profissional de ensino de ciências oferecido pela Universidade Estadual de Roraima. E o objetivo é a formação de pessoal qualificado para o exercício de atividade de ensino. Visa, então, uma melhoria da qualificação profissional, prioritariamente de professores de biologia, física, química, matemática, pedagogia e áreas afins, em exercício na educação básica e ou superior, através do exercício de atividade de pesquisa e de desenvolvimento da prática pedagógica. Então, esse é o objetivo do mestrado profissional oferecido pela nossa Universidade do Estado de Roraima. Então, dito isto, eu uso, né, as ideias, como da ideia deste pesquisador, ele diz o seguinte, que o trabalho profissional, entre suas ideias sobre pesquisa, sobre investigação, inclusive de uma vertente qualitativa, ele pondera a seguinte ideia, que o trabalho profissional ele depende da ciência. Mas podemos questioná-lo, né? Mas de que forma? Para quê? Qual o sentido ou qual a relação da ciência com o trabalho profissional e, precisamente, no nosso caso, com o trabalho profissional docente? Qual a relação da ciência, né, e qual a nossa dependência, vamos dizer assim, para o exercício da nossa função profissional, qual a nossa relação e a dependência da ciência? Então, este autor ele diz o seguinte, que as decisões que os professores tomam, elas não
são de forma aleatória, não são de forma, né, de suas vontades e opiniões de forma intuitiva e partindo assim do senso comum. Elas são, na verdade, baseadas na observação e na investigação, no treinamento e na experiência, sobre as quais regras e teorias usar. Então, nós, professores, ao tomarmos decisão no exercício da nossa profissão, as nossas decisões elas são pautadas, alicerçadas em experiências, em treinamentos e investigações que já se convencionou como verdades para um dado momento, para um dado contexto social vivido. E é a partir dessas decisões tomadas e alicerçadas assim, naquilo que o conhecimento científico tem produzido, é que temos tomado decisões e assim nós tomamos medidas que são necessárias no exercício da nossa profissão. Então, é nessa certa medida que nós dependemos da ciência, nós dependemos da investigação para o exercício da nossa profissão. Porque, como nós vimos no objetivo do mestrado profissional, o objetivo é qualificar profissionais do ensino para o exercício desta profissão, né, docente, no caso. Então, é aí que está, né, a nossa dependência, vamos dizer, nossa relação profissional com a ciência. E, dito isto, nós usamos as ideias, né, também postas por esse outro pesquisador que compreende a pesquisa como fundamento da docência. Apelando à ideia do pesquisador anterior, né, trazemos as ideias deste outro, no momento, né, desde 2014, para dizer que concordamos com eles, é por isso que nós estamos em discussão, é por isso que nós tanto dialogamos, é por isso que existe o mestrado profissional em ensino de ciências, para que a prática docente, para que o exercício da profissão, ela esteja fundamentada na pesquisa. Então, nós nos qualificamos, quando ingressamos no mestrado em ensino de ciências, visando a qualificação como profissional, visando, assim, ter como base a pesquisa, a investigação. Então, quando nós buscamos nos qualificar, nós estamos buscando, assim, um ensino pautado na pesquisa, pautado na investigação, e que as decisões tomadas no exercício desta atividade profissional, dos profissionais do ensino, ela esteja consolidada, assim, como uma base, como fruto de pesquisas. E é isso que alicerça o nosso fazer docente. Então, vejam, quero destacar o quanto é importante a pesquisa, o quanto é importante a nossa relação com nos tornarmos pesquisadores, e o quanto é importante compreendermos o papel da ciência para o nosso papel profissional, para o desenvolvimento de nossas atribuições profissionais. Então, frente a isso, eu penso que é a partir deste momento que, precisamente, eu venho dar, assim, contribuir melhor com algumas sugestões das minhas vivências profissionais e acadêmicas que me possibilitaram, né, ser egresso hoje do Programa de Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Roraima, e hoje está matriculado, né, em um outro programa, que é o Programa em Educação, em Ciências e Matemática da PUC do Rio Grande do Sul. Então, essas vivências, né, que nós temos desenvolvido e partilhado, inclusive, com alguns colegas, aqui nós queremos dar como sugestão, partilhar como sugestão, que são, na minha vivência, eu percebi que foram significativas para que eu pudesse me tornar um professor que estivesse sempre num processo de qualificação, né, a nível de estrito sensu. Então, que sugestões são essas? Uma delas, a quem quer fazer o mestrado profissional em ensino de ciências da UE, ele precisa conhecer o edital. Precisa conhecer o edital, se apropriar do processo seletivo para ingressar no curso do mestrado profissional em ensino de ciências. Esse é um passo. Nós sugerimos que o interessado, o colega professor, dê. Por quê? Se ele tem interesse, ele precisa, por meio desse conhecimento do edital, se apropriar
tudo que está no certame. As etapas, quando ocorre, o que precisa em cada etapa, o que eu tenho que fazer ao ponto de estar preparado para o processo. Então, é indispensável para o professor que quer cursar o mestrado em ensino de ciências da UEF, ele tem que conhecer o edital e, assim, se apropriar de todo o processo. Uma outra sugestão é se atentar para as linhas de pesquisa que está lá no edital e o programa oferece. Ele precisa se apropriar disso também. E, a partir dessa apropriação, ele vai tirando algumas conclusões e pensando já algo que pode culminar na elaboração de seu problema, como é que ele vai elaborar isso, mas ele precisa, ao elaborar, ao pensar algo que possa ser o seu problema, ele já tem que fazer de uma forma convergente com as linhas de pesquisa propostas pelo programa. Então, ele precisa também ter como base a sua vivência acadêmica, profissional e cultural para optar pela linha de pesquisa. E isso também influencia na formulação do problema de investigação. Então, eu tenho como base estas três questões, né? Vamos dizer, dimensões de vivências. A acadêmica, a profissional e a cultural. E isso possibilita eu compreender que eu posso elaborar um problema de investigação que tem uma estreita relação com a minha atividade profissional docente, com a minha relação, tem relação com a minha vida acadêmica e no âmbito cultural também. Então, por que dito isso? Porque aquilo que você pensa elaborar como um problema de investigação, ele não pode ser de forma desvinculada dessas vivências. Por quê? Porque é algo que você pretende investigar e é algo que não é assim, alheio a essas dimensões de vivência acadêmica, profissional e cultural. Mas é sugerido que você elabore um problema de investigação que tu tenha afinidade, inclusive, nesse âmbito de vida acadêmica, profissional e cultural. Por exemplo, você atua há 5 anos no ensino básico e tu vem atuando com um componente curricular, por exemplo, matemática, e tu observa que essa área do conhecimento tem integração com outras áreas, ou qualquer uma outra área dos componentes curriculares, por exemplo, história, geografia, e você começa a ter uma afinidade por esse componente curricular, começa a pesquisar, ler de forma para aprimorar o teu trabalho na sala de aula, e aí tu começa a desenvolver uma afinidade por essa área do conhecimento, e tu começa a fazer leituras, tu busca se qualificar nessa área, e aí tu percebe que mesmo tu lendo, mesmo tu realizando uma reflexão da tua prática, ficam alguns questionamentos. E tu é instigado a querer investigar, para querer compreender mais sobre aquela tua prática profissional. E é desse contexto que se recomenda que possa emergir o problema de tua investigação, que é algo que te inquieta, mas é algo muito particular à tua vivência acadêmica, profissional e cultural. E a partir disso é que tu propõe, né, elabora um problema de investigação, e é algo que tu tem afinidade, que tu busca, ao pesquisar, compreender mais. Tu possa ter, inclusive, satisfação em estar pesquisando também. É algo que tu cria como um problema de investigação. Então, uma outra sugestão, feito, né, toda essa questão dita de tu pensar, né, ter um contexto problematizador e de lá emerge um problema, você precisa ter um planejamento para investigar, para realizar uma pesquisa. E isso resulta em tu sistematizar esse planejamento em um projeto de pesquisa. Então, tu precisa ter um planejamento para investigar. Tu precisa sistematizar algumas ideias sobre, e isso resulta num projeto de pesquisa. E agora, né, podemos perguntar. Tá, já foi dito isso. E agora?
Eu tenho interesse, eu estou interessado em cursar o mestrado profissional em ensino de ciências. E agora? O que eu faço? Já deu algumas sugestões, e agora? Eu digo o seguinte, calma, fique tranquilo, fique tranquila, porque os editais, inclusive o nosso, do programa do mestrado em ensino de ciências da UE, ao ser lançado o edital, lá tem um roteiro. Então, siga esse roteiro. Seguir o roteiro para a elaboração do projeto de pesquisa é essencial. É fazer isso. E você, como já foi sugerido anteriormente, você já se apropriou de todo o certame, você se apropriou das etapas, e lá, inclusive, te dá essa possibilidade, lá no edital, o norte, como tu fazer, como tu estruturar um projeto de pesquisa. Certo? Então, nós vamos exercitar aqui um pouco sobre como elaborar um projeto de pesquisa. Nós falamos há pouco sobre a importância do problema, elaboração do problema de investigação. Então, como é que nós fazemos isso? Repito, é a partir da nossa vivência profissional, a partir da nossa vivência acadêmica e da nossa cultura. Nós não vamos trazer algo que é totalmente alheio a essas três dimensões, mas é algo que nós já vivenciamos, nós conhecemos, mas tem alguma coisa que ainda nos instiga, que ainda não temos resposta, e nós queremos compreender. Então, aí, desse contexto, nós pensamos um problema. Né? Então, nós começamos pelo problema. Mesmo tu tendo a estrutura, o roteiro sugerido que está no edital, você pode seguir essa sugestão de você começar pelo problema de investigação. E a partir dele, nós vamos até o tema, nesse momento. Até o tema, nesse exercício, nós vamos, e você vai perceber, tá, mas eu não estou seguindo a ordem da estrutura. Calma. Você, ao fazer, né, esses passos, ao executar esses passos sugeridos aqui, feito, você vai percebendo que você vai criando os tópicos de forma aleatória mesmo. E depois tu organiza na estrutura sugerida, que é essa estrutura organizada que tu vai entregar no ato da tua inscrição. Então, para esse exercício, pensamos no seguinte problema. De que maneira o ensino de matemática interage com o ensino de ciências na alfabetização científica de uma turma do 5º ano do ensino fundamental? Esse é um problema, no nosso exemplo aqui, no nosso exercício, de como construir um projeto de pesquisa. Então, é recomendado que, né, os teóricos sobre questões de pesquisas, inclusive pesquisa qualitativa, eles ponderam a seguinte ideia, que a partir do teu problema, no momento que tu elabora o teu problema de investigação, você precisa conhecê-lo e perceber a partir dele o que você vai investigar. Neste momento, o que tu vai investigar é mais importante do que como eu vou investigar. E esse como, a resposta já se desdobra na metodologia que tu vai desenvolver no teu projeto. Mas agora, o que eu vou investigar? Uma sugestão é a seguinte, é você, ao elaborar o tema, você observe que nele, ao elaborar esse problema, você já observe nele que conceitos estão contidos aqui. Que realidade está posta nesse meu problema? E aí, esse mesmo problema, eu trago um outro slide destacado dessa forma. É o mesmo que eu trouxe anteriormente. Mas isso aqui me faz eu visualizar que conceitos estão aqui, que realidades estão aqui, e que isso eu vou abordar ao desenvolver a minha investigação. Então, aquele mesmo problema que eu trouxe anteriormente, ele está aqui, mas agora com esse realce, para evidenciar que está aqui. 3 conceitos. É o que está sublinhado de azul, são os 3 conceitos.
é o ensino de matemática. Outro conceito que eu preciso desenvolver, né, abordagem, né, teórica ao realizar minha investigação, é o ensino de ciências. E o último conceito aqui é a alfabetização científica. Esse de verde, eu destaco ele para eu visualizar aqui no meu problema que eu estou elaborando, como a realidade da minha investigação. Qual é a realidade? Onde eu vou investigar? Em uma turma do 5º ano do ensino fundamental. Então, eu visualizo isso e já me dá uma margem para eu compreender o que eu vou precisar abordar conceitualmente, teoricamente, trazer uma discussão, fundamentar essa discussão. Repetindo, eu vou ter que fazer isso sobre o ensino de matemática, sobre o ensino de ciências, sobre a alfabetização científica e uma realidade, que é uma turma do 5º ano. É interessante, ao fazer isso, você pode observar, dizer, poxa, mas eu tenho a seguinte compreensão, vale a pena destacar isso. E você tem somente 2 anos para cursar o mestrado. E que em muitas das vezes você tem 1 ano, ou até menos que 1 ano, para fazer a tua investigação. Realizar a tua investigação. E aí você pode, inclusive, pensar um problema que te traga 2 conceitos para te abordar e uma realidade. Ah, mas você trouxe aí 3 conceitos e agora está dizendo que pode ser 2? Sim. No momento que tu contempla, por exemplo, o ensino de matemática, tu pode contemplar também, em uma abordagem conceitual, né, esses ensinos. E pensar que não está destacado ali, ó, o termo a palavra interage, mas já está buscando, né, uma análise que tenha uma relação com esses 2 conceitos, o ensino de matemática e o ensino de ciência. E tu pode fazer, então, uma abordagem que possa conduzir, né, para uma forma de apresentar esses 2 conceitos e uma outra forma para apresentar o conceito de alfabetização científica. Mas você pode também reelaborar e ficar mais evidente somente 2 conceitos e uma realidade. Pronto. A partir do nosso problema, nós podemos construir todos os tópicos que é recomendado na estrutura do nosso edital. Pode? Pode. O problema é o que gera todos os outros tópicos do seu projeto de investigação. Então, como é que nós fazemos isso? Vamos adiante. Isso aqui agora é o início de tudo, do nosso planejamento, do nosso projeto. Como é que eu faço? Eu pego o meu problema, eu acrescento o que está aí sublinhado, que é um verbo no infinitivo, de uma forma, um verbo abrangente, e fique no sentido de buscar, né, ações menores, que requerem outras ações, para que eu possa obter esse objetivo, alcançar esse objetivo. Então, eu acrescento o termo compreender, que é o verbo, está sublinhado. O que está de vermelho eu retiro e coloco o que está de verde. Tá? Então, o que está de vermelho? O D maiúsculo, eu coloco um minúsculo. O que está lá no final de vermelho? É a interrogação, eu tiro e mantenho um ponto final. Como é que vai ficar eu fazendo esse movimento? No slide seguinte, nós mostramos. Ficará assim. É o objetivo geral. Compreender de que maneira o ensino de matemática interage com o ensino de ciências na alfabetização científica de uma turma do 5º ano do ensino fundamental. Então, continuando, vamos embora. Nós já temos o quê? Lá da estrutura. Nosso problema, o nosso objetivo geral. Tá, agora eu preciso dos específicos, calma. Vamos adiante. Como que você pode fazer, então, aqui já? Vamos para isso. Só uma fala breve sobre. Você pode, a partir desse, compreender, se perguntar, quais outras ações que eu posso realizar para que eu possa compreender isso que está posto? E aí você vai pensando a outros verbos, né, que são auxiliares, podemos dizer assim, para te ajudar a alcançar esse objetivo geral. E nós não vamos ficar, no momento, nesse nível aqui. Vamos adiante, para um outro tópico, que seria o seguinte. Temos nosso objetivo geral,
Perdão. O objetivo geral, nós vamos para o tema. Eu construo o meu tema. O que é que eu incluo aqui? É o que está de vermelho, perdão, que está de verde, e retiro o que está de vermelho. E assim fica meu tema. A sugestão é sim, fica. Então, você, no teu processo de investigação, tu estava buscando compreender. Tu fez esse processo, tu irá fazer esse processo. E tu já estima que no término, na busca dessa compreensão, tu vai ter concepções sobre aquilo que tu buscou compreender. Então, o tema, nesse processo aqui de exercício que nós estamos fazendo, ele ficará da seguinte forma, né? Inclui, né, concepções sobre a interação. Veja que o termo aqui interage, ele vai, muda para ali, continua o mesmo sentido, não perde o sentido da ideia, dali que veio desde o problema, do objetivo geral e para cá. Então, no outro slide diz como é que ele ficará, nosso tema. O nosso tema fica assim: concepções sobre a interação do ensino de matemática com o ensino de ciências na alfabetização científica de uma turma do quinto ano de ensino fundamental. Tá, e aí? Aí eu continuo, né? Sempre partindo do nosso objetivo, do nosso problema de investigação, perceberam que construímos o objetivo geral, o tema. E aí eu posso voltar para construir meus objetivos específicos. E são 3 recomendados. Construímos os 3 objetivos específicos, tá? Mas e agora? Falta o processo metodológico, a metodologia, como é que eu faço? A sugestão é, não vamos mais adiante, parando aqui, mas só já realizando essa reflexão sobre como é que nós fazemos, né? Já foi feito, realizado ali os nossos objetivos específicos. Como é que eu faço agora o processo metodológico, a metodologia para desenvolver a pesquisa? Agora sim, você começa a se preocupar como eu vou realizar. Como realizar o quê? Os meus objetivos específicos, para alcançar o meu objetivo geral. Aí você vai se preocupar com a questão de método, adiante. Mas, a princípio, é isso. E o tempo não nos permite, né, ficarmos, por exemplo, indo, construindo tópico por tópico, até o término de tudo que se requer naquela estrutura que está lá no edital, mas com um roteiro que sugere que você siga para, assim, apresentar o teu projeto de pesquisa, que é o teu planejamento de investigação. Então, era isso que nós tínhamos para o momento, né, para socializar. São as referências que utilizamos para partilhar essas ideias. E era só no momento. Obrigado, professor Miqueias. Então, agora, nós vamos para o momento de discussão mesmo, né? De debate a respeito das considerações do professor Miqueias. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, né? Ou alguma contribuição, você pode escrever, né? No nosso chat, ou você pode solicitar para que você possa ter um tempo de fala, tá bom? Para que tire alguma dúvida em relação à elaboração de projetos específicos para o ensino de ciências. Vamos ver se alguém aparece com alguma questão. Enquanto vocês vão pensando, eu vou até relatar um pouco, Miqueias, que toda vez que a gente vai fazer o processo, né, de ingresso no programa de mestrado, eu não sei se isso aconteceu com os professores que estão aqui, a gente que não teve muita vivência, por exemplo, com o meio acadêmico, né, no sentido de produção de pesquisa científica, a gente sente uma dificuldade muito grande. Eu vou dar, por exemplo, nosso contexto, né, principalmente dos professores dos anos iniciais da rede estadual. Nós fomos formados num contexto, né, que a maioria passou pelo magistério, e depois nós tivemos uma experiência com o antigo Instituto de Formação de Professores, e depois com o início da UE. E naquele período, né, em especial, me referindo àquele momento em especial,
nós não tínhamos uma tradição muito grande no sentido de pesquisa, que inclusive, né, num primeiro momento os nossos TCCs eram muito mais um memorial, a reflexão, não que o memorial e a reflexão a respeito da prática não tenha nada de científico, né, mas eu estou falando desse padrão que existe nas instituições, né, da pesquisa em si, com todos esses passos, esses questionamentos. E na minha experiência, ao ingressar, por exemplo, ao fazer o projeto, né, para ingresso no ensino de ciências, eu senti muita dificuldade, justamente por não vivenciar todo esse processo, por exemplo, que quando eu estava no mestrado, eu via que hoje os estudantes da UE já participavam, né, por exemplo, de eventos científicos, de pesquisas, eles ainda estudando na graduação. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho desse teu contexto, como é que foi, né, esse teu preparo, até mesmo para ingressar no mestrado em ensino de ciências da UE, se tu teve alguma dificuldade, quais foram essas dificuldades, né, até que as pessoas também se manifestem com algumas outras questões. Sim. Esse questionamento, ou sugestão, posso dizer assim, para complementar na nossa reflexão, é muito relevante, porque eu penso que foi, inclusive, a partir de conversas, né, de diálogo com outros colegas que já estavam no programa, que me possibilitou uma compreensão. E eu tinha também a seguinte ideia: mestrado profissional em ensino de ciências, mas sou formado na normal superior, eu atuo com educação infantil no município, não é para mim não, entende? Eu tinha essa compreensão. E aí eu comecei a dialogar com colegas que já estavam no programa, e me disseram o seguinte, né, que foi, eu até sugiro aqui, inclusive, para quem tem interesse, para mim serviu muito, foi que fizeram a seguinte sugestão: olha, para te conhecer mais, né, eu sugiro você cursar uma disciplina como aluno especial. Aí me explicaram o que era o aluno especial, né, que é o sujeito que se interessa por uma matrícula, faz a sua matrícula, e cursa essa disciplina, mas ele não passou no processo seletivo. Por isso o termo, aluno especial. Ele está ali cursando a disciplina, né, ele é avaliado, recebe lá todas as questões da avaliação. A diferença é que ele não é regularmente matriculado, não passou no processo. Mas depois ele pode, ao passar no processo, pedir aproveitamento nessa disciplina. E aí eu fiquei curioso, disse, não, vou lá. E foi um momento que foi muito válido, nesse sentido de eu compreender um pouco mais o que era o programa, né, e como é que era o processo para entrar no curso, e qual eram as ideias, inclusive, que estavam permeando esse curso, e qual era a relação com a minha prática profissional. Então, no momento que eu ingressei como aluno especial, clareou muitas ideias, e que, inclusive, no momento que eu fiz a seleção, a primeira vez que eu fiz a seleção, eu passei. Mas eu nunca neguei que eu fui, né, esclarecido, né, eu tive, inclusive, um olhar que eu penso vantajoso na frente de outros candidatos que estavam concorrendo no momento da seleção, que não tiveram momento de vivenciar a disciplina lá no programa. Então, isso te dá uma margem de possibilidade de ter uma compreensão melhor do que outro candidato. Então, isso eu recomendo para qualquer um colega que te conversa, né? Olha, tenta se matricular, vê quando é ofertada as disciplinas para aluno especial, te matricula, tenta olhar, compreender, mas a parte de dentro do programa. E aí tu vai perceber que é diferente de querer compreender lá de fora. E eu, desde quando eu entrei no programa, depois de aprovado no processo, eu sempre conversei com os colegas do município, e após término do curso, como egresso, eu continuo partilhando essa vivência aqui com qualquer um colega que tem interesse. E isso é muito significativo, porque quanto mais você fala sobre como as possibilidades de fazer um projeto, como tu pode te apoiar, né, sobre teóricos que pensam sobre essa questão metodológica,
E você vai contribuindo com o colega que tem interesse na elaboração do projeto, a vivência que tu teve na seleção, a vivência cursando, realizando o curso, isso vai te dando mais habilidade, vai te dando mais, algumas potencialidades vão ser desenvolvidas no formato, né, de você que tem uma trajetória acadêmica e que isso te possibilita compartilhar com uma certa, vamos dizer, tranquilidade. Isso eu gosto de dizer que são partilhas de vivências. Professor Miqueias, tem uma questão que foi levantada pela professora Emanuele. Professor Miqueias, quais os problemas ou problemáticas que você identifica como relevantes para quem está atuando na educação básica em Boa Vista? Olha, eu vou falar com uma certa, posso estar equivocado, com uma certa propriedade do município, porque eu sou professor do município de Boa Vista. Eu não conheço a realidade, né, dos colegas profissionais do Estado ou de outras esferas. Eu penso que nós precisamos ter uma compreensão, e eu acredito que este programa do PPGEC, pode ser um grande aliado e pode ser um meio, um veículo que pode possibilitar essa mudança de uma seguinte problemática, eu posso dizer assim. É a compreensão nossa, como professores, sobre a educação científica, sobre a contribuição do ensino de ciências para os estudantes. Da creche, de criança de 0 a 3 anos, a pré-escola, de criança de 4 a 5 anos, e de criança dos anos iniciais do ensino fundamental. Se você, nós, como professores do município, que atende esses níveis de ensino, esse público de estudantes, eu penso que se nós tivermos uma compreensão, por meio de uma formação, por meio do objetivo que é do programa de qualificar os professores, nós teremos muito a contribuir com uma educação científica para os nossos estudantes. E que essa formação científica, ela tem uma grande possibilidade, inclusive, de esclarecimento do mundo natural, do mundo vivido, e que esse conhecimento desse mundo vivido, ao conhecer, eu tenho muito mais possibilidade de intervir nesse mundo e de transformá-lo para melhor. Melhor para mim, melhor para os demais, pensando no viés social. Então, eu penso que quem pode possibilitar isso? É o ensino. O ensino, né, pautado no ensino de ciências qualificadas. Né? Onde pode estar isso? Não está em outro lugar, está na universidade, lá no programa. E aí é importante os professores terem conhecimento, é importante se conversar para buscar ampliar a quantidade de vagas, de oportunidade para que muitas pessoas possam ingressar, mais pessoas possam ingressar, e que possam se qualificar. Tendo pessoas qualificadas, toda a sociedade ganha, no sentido do conhecimento científico e tecnológico. Tem uma questão também que, assim, a minha pesquisa demonstrou, é a necessidade de que as crianças, elas vivenciem processos investigativos, né? Desde a educação infantil, principalmente nos anos... Aliás, é um direito da criança, né? Só que eu não sei se é a mesma, se vocês têm a mesma impressão que eu tenho, que entre a educação infantil e os anos iniciais há uma quebra. Porque na educação infantil as crianças são muito levadas a indagar, a observar, a questionar, né? E aí, quando a criança geralmente entra nos anos iniciais, ela passa por um processo de utilização com o livro didático. Então, eu não sei se vocês têm essa mesma percepção de que nos anos iniciais ela começa um processo agora de receber aquilo que está pronto no livro, de estudar os conceitos que estão no livro, do que está no livro. E esse processo de investigação, de observação, de levantar perguntas, né, de levantar hipóteses, que as perguntas sejam do aluno, que ele tenha liberdade para pensar, liberdade até para construir as suas respostas a partir do que ele observou e não decorar aquilo que está pronto.
né? Eu acho que isso é uma grande questão para os anos iniciais, é despertar nesses alunos esse sentimento ou essa habilidade de indagação a respeito do mundo natural, né? Que ele possa, desde cedo, ter essa atitude, né? De questionar, de pensar por que as coisas acontecem dessa maneira e não de outra, e não simplesmente ver o que está no livro daquele jeito e fazer um exercício. E eu tenho a percepção também, como professor dos anos iniciais, que a nossa formação, por exemplo, enquanto pedagogo, não nos dá essas ferramentas. Então, eu acho que o programa, né, as instituições superiores, elas deveriam ter esse papel no sentido de contribuir para que o professor dos anos iniciais, ele tenha essas ferramentas para que possa despertar esses processos investigativos. Tem uma pergunta aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Eu não sei se tu quer contribuir com mais alguma coisa. Antes de tu trazer a questão, eu gostaria de fazer um complemento à tua fala. Eu concordo contigo. Eu penso, como professor de educação infantil, que a criança, ela chega na escola cheia de curiosidade, cheia de encantamento pelo mundo. A questão é que a escola vai cerceando essa criatividade. A escola vai podando a criança no sentido da sua criatividade, da sua potencialidade como ser criativo. E por que isso acontece? Em grande medida, eu penso que é devido à formação docente. E isso pode ser mudado. Porque o sujeito que não é criativo, não é curioso, como é que ele vai buscar compreender ou transformar o seu mundo? Então, nós temos que alimentar mesmo a criatividade dessas crianças, né, ao chegarem na escola. Nós temos que instigá-las mesmo a serem mais criativas do que quando elas chegaram na escola. Como? Possibilitando o conhecimento, né, científico, e que esse conhecimento científico ela possa querer muito mais, e além, sempre além. E onde é que está, eu penso, né, uma forma de amenizar esse cerceamento, né, por falta de uma compreensão do professor sobre como trabalhar a criatividade, né, a curiosidade do estudante? É se qualificando. O professor ele tem que se qualificar. Nós vimos, né, na apresentação que a base da docência é a pesquisa. Então, se eu, como professor, eu não pesquiso, eu não me qualifico, eu também não sou mais curioso, eu também não tenho mais... Qual o sentido de investigar para mim? Nenhum. Então, nós precisamos mudar, ter uma transição de consciência. E a mudança de consciência vem por meio da qualificação profissional. Então, nós temos que estudar, fazer o mestrado em ensino de ciências, temos que continuar nos qualificando para tentar transformar esse posicionamento docente e contribuir com a nossa sociedade por meio da formação das nossas crianças. Ok, Miqueias, eu vou fazer as últimas duas perguntas que foram colocadas. Tá. Eu vou ler as duas, aí você já responde para a gente passar para o próximo, para a professora Aina. Okay. O Romilton, ele faz a seguinte pergunta: e para quem saiu da graduação e não tem nenhuma experiência em sala de aula, vocês indicam esse mestrado profissional? Abraços. E também a professora Emanuele, quem deseja concorrer à seleção esse ano, deve esperar o edital ser lançado para construir seu projeto ou elaborar antes? Ok. Quanto ao primeiro questionamento, você deve vir para o mestrado em ensino de ciências. Não, o porquê eu digo isso? Não existe como pré-requisito ter experiência profissional. O pré-requisito é você ser qualificado para ingressar no mestrado. Você tem que ser graduado. O pré-requisito é você ser graduado. Mas então não precisa, não te preocupa quanto a isso, quanto à tua vivência profissional no momento. Se você não tem, então por que tu vai te preocupar com o que tu não tem? Se tu acabou de concluir sua graduação, não perca tempo em continuar se qualificando. Busque se qualificar,
busque alguns meios que possibilitam, como estagiário, se ter uma vivência profissional, nem que seja pelo estágio, a princípio, mas não perca tempo fazendo uma especialização. Vou primeiro me especializar, porque também uma especialização, no caso a formação a nível lato sensu, não é requisito, não é o pré-requisito para você entrar no mestrado. O requisito é você ser graduado. É graduado, você pode fazer a seleção. Isso, claro, não pode ser descartado que vai influenciar, por exemplo, a questão na avaliação de títulos, né, que é uma fase. Mas isso não vai influir, não impede você de participar do processo. E até recomendo, faça a seleção assim que puder, o mais breve que puder. Por quê? Porque você, ainda jovem, ainda muito antes de entrar no mercado de trabalho, você está se qualificando. E quando entrar no mercado de trabalho, você já entra com um nível de qualificação acadêmica diferente de outro profissional que está entrando, por exemplo, somente com a graduação. E um dia, quando você ingressar, eu espero que no futuro imediato, você ingresse no mercado de trabalho como docente, mas como mestre. E a outra questão, última questão, que eu sempre recomendo, não espere o edital sair. Pegue o edital, nós vamos disponibilizar, inclusive, o edital, o último edital que foi lançado no final do evento, deste evento, nós vamos disponibilizar o último edital que foi lançado, isso ano passado. Eu sugiro que você se norteie por tudo que está ali no edital, porque normalmente muda alguma coisa. O que pode mudar? A referência bibliográfica que está lá para a prova, uma fase que é a prova escrita, pode mudar? Pode, mas não vai mudar na íntegra, isso eu lhe garanto, você pode fazer uma análise de todos os processos anteriores. Muda alguma coisa, muda, mas em grande medida, muita coisa permanece no processo. Então, te norteia por esse edital que foi publicado ano passado e te prepara. Tem mais tempo para fazer as leituras, tem mais tempo para elaborar teu projeto. E uma recomendação que eu sempre faço para o colega professor é o seguinte: ao ler a referência bibliográfica para a prova escrita, aproveita essa leitura para fundamentar o teu projeto. Usa essa leitura para fazer um referencial teórico, para fazer um aporte teórico. E você está fazendo esse movimento, ganhando, né, tempo. Ao tempo que eu me preparo para a prova escrita, eu me instrumentalizo teoricamente para fundamentar o meu trabalho. E quando você faz isso, você não está um passo, não. Você está a metros, assim, vou usar esse termo, de distância para ingressar próximo para ingressar no mestrado, mais próximo do que um outro colega professor que está esperando sair o edital para ele se preparar. Então, você tem grande possibilidade de ingressar no mestrado por estar bem mais preparado, porque você vem se preparando com antecedência, com calma, com sensatez. E quando sai o edital, você já leu as referências, aí tu vai observar, poxa, mas não mudou nada, é a mesma referência. O que você ganhou? Tempo em ler as referências que lá estavam. Tu já elaborou teu projeto, teu planejamento de investigação, então você já ganhou tempo. E aquele colega que está esperando o edital sair, eu já presenciei isso. Tem colega que nem consegue, porque ele esperou o edital sair para ele se preparar para fazer o projeto, não deu tempo. E aí ele deixou de se inscrever no processo porque ele não tinha um projeto. Então, recomendo, não espere o edital sair. Obrigado, professor Miqueias. Realmente, assim, não dá para esperar. É interessante também, dentro disso que você falou, que você também possa procurar os seus pares, né, os seus professores da instituição, mostrar aquilo que você está pensando e ouvir também as críticas que eles vão trazendo. Isso contribui muito. No meu processo de construção do projeto para ingresso no ensino de ciências, aconteceu isso. Foi muito rápido, porque eu fiz depois do edital, mas, assim, eu tive o feedback de 2 pessoas, né, que puderam olhar, puderam trazer uma contribuição, e isso também me ajudou muito. Então, é muito importante saber que essa construção, ela, por mais que ela parta do anseio, do questionamento pessoal, mas ela é uma construção coletiva, né, ela precisa dos pares. Então, nós precisamos muito desse olhar também das outras pessoas. E aí não custa nada você buscar esses outros professores, colegas, para fazer essas discussões. Professor Miqueias, eu agradeço a sua participação, a sua contribuição aqui nessa noite, tá? E agora nós vamos
convidar a professora doutora Enia Feste. Deixa eu só aqui, só um pouquinho. Oi, Arthur. Oi, professora. Eu vou só ler aqui só lhe apresentar, tá bom? Sei que muitas pessoas já lhe conhecem, né? Mas tem algumas pessoas que ainda não lhe conhecem. Então, a professora Enia, doutora Enia, ela é formada em Educação e Ensino de Ciências pelo programa da Rede Amazônica de Educação e Ciências e Matemática pelo REAMEC, Universidade Federal de Mato Grosso. Ela é licenciada em Pedagogia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, tem especialização em Gestão de Sistemas Educacionais pela Universidade Federal do Amazonas e mestrado em Ensino de Ciências e Matemática pela UBRA do Rio Grande do Sul. Ela é professora do quadro efetivo da Universidade Estadual de Roraima, a UE, no curso de Pedagogia, atua como docente permanente pesquisadora nos programas de mestrado profissional em Ensino de Ciências e mestrado acadêmico em Educação da UE. Tem experiência na área docente nas disciplinas pedagógicas da pedagogia, desenvolve pesquisa na temática de ensino de ciência nos anos iniciais, formação de professores e CTS. Possui experiência em gestão pública nas áreas de coordenação pedagógica e recursos humanos, tendo ocupado diversos cargos de direção e assessoramento. Então, com a palavra agora a professora Enia. Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite a todos. Muita alegria que estamos aqui hoje, então, numa live. Eu já vi que foram várias as temáticas já discutidas. Isso é muito bom, porque ajuda, né, quem está aí pretendendo entrar no mestrado. Estou vendo meus orientandos, né, estão aí participando, isso também é muito bom. Gival, tá ali, né? Louco para qualificar as meninas. Bom, então, dito isso, me pediram que eu falasse um pouquinho sobre o produto educacional. A concepção, a validação, os impactos e os formatos de apresentação. O Miqueias, ele falou sobre o projeto de pesquisa e a minha fala vai se juntar a fala do Miqueias, no sentido de que, a partir do momento que você pensa o seu projeto de pesquisa, que você pensa o que você quer pesquisar, ou como você quer pesquisar, o mestrado profissional tem um requisito a mais, que é o produto educacional, diferentemente do mestrado acadêmico, né? Agora, é algo que você precisa deixar, né? Que é o produto educacional, precisa ter esse resultado. Bom, então, eu fiz aqui um scriptzinho para não me perder e não me alongar demais. É importante, então, dizer que o mestrado profissional, ele envolve a pesquisa. Aqui, especificamente, no ensino de ciências, que envolvem, né, aspectos relevantes da biologia, da física, da química, da pedagogia, né? E a construção do produto educacional envolve exatamente essas áreas. Bom, qual é a concepção, então, que nós precisamos ter desse produto educacional? A concepção, ela surge a partir da elaboração do projeto de pesquisa. Por isso, mais uma vez aqui, se salienta que o projeto de pesquisa é quem vai nortear, né, todo o caminho que você vai percorrer na sua pesquisa. Qual é o problema da pesquisa? Sempre é uma indagação que merece ser investigada, que nos incomoda, que nos questiona enquanto docentes. Então, esse problema a ser investigado, não é, eu sempre digo aos meus orientandos, não é qualquer coisa. Precisa ser algo que mereça ser questionado, mas que, mais do que isso, que nos incomoda. Nos incomoda enquanto profissionais que estamos frente às diversas problemáticas que ocorrem no contexto escolar. Então, isso é importante que a gente pense na hora da gente fazer o nosso o projeto de pesquisa para o ingresso no mestrado. Que objetivos
o objetivo geral e o objetivo específico vai ser delineado? Qual é a teoria? Qual é a metodologia que eu vou utilizar? Então, o produto educacional ele vem para agregar isso tudo. Eu sempre digo muito aos meus orientandos, não adianta você ter um problema de pesquisa, uma metodologia, uma teoria, se o seu produto final está dissociado desse processo. O seu produto educacional tem que ser o resultado desse processo todo de construção. Então, quando eu vou pensar no produto educacional que a pesquisa vai resultar, ele é algo que vai nascer dentro do processo de construção do projeto de pesquisa. Bom, vai ser, então, o registro da pesquisa e pretende ser o elo de ligação entre a pesquisa realizada e o retorno para o locus da pesquisa, quase sempre a escola. Por quê? Como o mestrado em ensino de ciências, mestrado profissional em ensino de ciências, ele tem no seu principal objetivo trabalhar, desenvolver o ensino de ciências na sua qualidade, na sua melhoria, os produtos educacionais desenvolvidos e construídos durante o mestrado, ele vai basicamente resultar em algo para a escola. Bom, como é que eu vou validar esse meu produto? Aqui é importante destacar que o planejamento, a elaboração do produto educacional precisa ser pensado e organizado de modo execuível. Ou seja, tem que ser algo que seja possível de ser executado. Algo que possa ser posto em prática, que possa ter testado, validado, ainda durante a pesquisa. Então, um mestrado profissional, você não pensa a ideia do seu produto, termina a pesquisa e depois eu vou pensar em como fazer, a validar o meu produto. Não, o produto ele é validado durante o processo da pesquisa. Então, à luz das teorias, das metodologias escolhidas, ele vai ser desenvolvido, pensado, construído, elaborado e testado e validado no processo de pesquisa. Claro que não é uma receita pronta que vai ficar para a escola. Porque, olha, se eu escolho como produto educacional uma sequência didática, um guia, um blog, o que seja, eu vou desenvolver esse meu produto dentro de uma realidade, dentro de um contexto, com aqueles alunos. Quando eu deixo isso para a escola, para outras turmas, para outras realidades, eu preciso dar essa dica no produto que ele pode sofrer esses ajustes e essas adequações de acordo com a realidade que a escola está vivenciando. Então, isso é importante. Porque o contexto escolar, como vocês bem sabem, ele é feito de diferentes realidades. Bom, o importante aqui, então, é saber que o seu produto precisa ser colocado em prática durante a pesquisa e validado. Por isso eu sempre digo, não adianta você pensar um superproduto para o tempo que você tem no mestrado, você tem 1 ano, basicamente, que você faz as disciplinas, e você qualifica o seu projeto de pesquisa durante esse ano, basicamente, e aí você tem aí mais 1 ano para você realizar a sua pesquisa, fazer estágio da docência, fazer a pesquisa em si e validar isso tudo. Então, é importante que a gente entenda que tem que ser algo possível de ser feito, mas que atenda o quê? O projeto de pesquisa, o que foi pensado no projeto. Quero dizer aqui que muitas das vezes os candidatos chegam, após aprovados, com muitas ideias de projetos educacionais. E após a orientação do seu professor, precisam fazer adequações. Isso é normal dentro de um processo. Porque você, às vezes, sozinho, como dizia ali o Arthur, procurar os pares é importante, porque o olhar do outro sempre nos ajuda, né? E ajuda a abrir esse cenário. E muitas vezes a gente só está
fixado num ponto. E é importante ver e olhar outras vertentes desse mesmo problema. Bom, os impactos. Quando se pensa em qual produto minha pesquisa vai resultar, é preciso pensar a quem vai beneficiar, a quem vai atender. Considerando que o mestrado procura a melhoria do processo de ensino e aprendizagem da educação básica, espera-se que o produto venha atender esse público. Ou seja, que ele atenda as demandas sociais, educacionais, culturais desse contexto escolar. Então, é preciso pensar, é preciso entender, se eu estou trabalhando com a educação, se o meu problema de pesquisa envolve a educação infantil, eu vou, basicamente, tentar atender esse público. Se é o ensino fundamental, se é o ensino médio, então, eu tenho que pensar que público é esse, como é que eu vou atingir, como é que eu vou impactar isso no processo de ensino-aprendizagem. No entanto, hoje, no nosso colegiado, no mestrado, nós temos pensado que ainda nós estamos longe de atingir essa meta. Por quê? Nós temos, no momento, uma comissão que está pensando em como nós vamos socializar esses produtos educacionais. Por quê? Os produtos são finalizados, o mestrando defende a sua dissertação, e isso, na sua grande maioria, os produtos ficam armazenados no PPGEC, na biblioteca, e muitas das vezes não chega onde que a gente gostaria que chegasse, que é na escola, que é nessa ponta, né? Então, nós estamos aí com uma comissão pensando, né, em como é que nós podemos atingir os professores, os alunos, então, da educação básica. Bom, os formatos de apresentação. O mestrando, quando inicia, então, esse processo de pensar o seu projeto, ele já vem com uma ideia. Eu sempre digo, não se prendam tanto a essa primeira ideia, porque às vezes a pessoa, não, isso é meu e eu não solto, eu vou até o final, mesmo muitas das vezes você vendo que você precisa desses ajustes. Então, quem vai fazer esse processo, claro que o candidato ele precisa ter essa ideia inicial do que seja o produto, mas ele precisa também entender que esse produto vai sofrendo e poderá sofrer alterações no decorrer do processo de orientação, né? Então, como geralmente ele é pensado sozinho, é preciso ter alguém para ajudar nesse processo. E esse momento de desconstrução, ele é muito importante no processo. Que é ele que vai ajudar você a ter outros olhares, vai te ajudar você a ver outras nuances que você não havia pensado naquele momento. Então, o mestrando traz essa ideia do produto, que muitas vezes necessita de ajustes, e o formato de apresentação é um desses, né? Então, isso é saudável, porque faz parte desse processo. Costumo dizer que não há receita pronta para o formato do produto, seja ele uma sequência didática, um livro paradidático, um guia, uma trilha, um jogo, um blog. O que é importante destacar é que este precisa ser organizado para responder o problema da pesquisa, que chegue ao público-alvo da pesquisa e que possa ajudar na melhoria do processo de ensino e aprendizagem. Então, às vezes, os mestrandos ficam se comparando, mas o fulano está fazendo tal produto, será que o meu produto é tão importante quanto o produto do outro? Então, não fiquem pensando que o produto do outro é isso e o seu é esse. O importante é você entender que o seu produto está sendo construído, pensado, planejado, para atender aquela problemática que você se propôs no seu projeto de pesquisa. Então, ele é adequado para aquele problema de pesquisa. Não necessariamente o do seu colega vai ser adequado para o seu problema. E hoje nós temos a plataforma da CAPES, aí do CAPES, que tem esse objetivo de ser um meio de socialização dos produtos educacionais. E é importante, ao final, após a defesa, o mestrando, acessar a plataforma e cadastrar o seu produto educacional. Quando a professora Ivanise deve estar aqui na live, eu acredito, é muito importante para que ela possa depois passar essas informações para a plataforma Sucupira. Então,
E o Educapes é um momento, é uma plataforma em que o seu produto é visualizado por outras pessoas. Então, é um momento de que é socializado, que você interage e as pessoas pesquisam, abrem o seu produto e tem uma notoriedade quando você consegue colocar nesse processo. No site também do programa, nós temos disponíveis os produtos educacionais já produzidos no mestrado e que podem também servir de inspiração aí para quem está tentando uma vaga no mestrado. Bom, eu me propus a ser objetiva no sentido de tentar trazer as informações mais importantes. Não sei se eu consegui atender à demanda de vocês. Às vezes eu falo um pouco rápido, mas podem me perguntar e me questionar dentro do que eu sei, do que eu entendo, eu poderei auxiliá-los nas respostas. Muito obrigada. Obrigado, professora Ênia. De fato, assim, a grande preocupação nossa, né, eu lembro da minha experiência, nós, assim, a gente fica, às vezes, até mais preocupado com o produto do que com a pesquisa em si. Né? Meu Deus, o que vai resultar, né? O que eu vou fazer, qual vai ser o formato, e, de fato, como a senhora falou, às vezes a gente tem aquela ideia de comparar, né? O meu amigo está fazendo isso, aí será que eu não posso fazer? Será que o dele realmente é melhor do que o meu? E acho que isso é uma questão importante, né, problematizar. Tem uma fala do professor Gilberto aqui que eu achei interessante também. Ele diz que a socialização também tem que contemplar os cursos de licenciatura onde os formadores explorem suas práticas. Com certeza, professor Gilberto. Esse é um ponto que nós, professores do programa, estamos buscando e tentando inserir os nossos graduandos, né, da química, da física, da biologia, da matemática, da pedagogia nesse processo. Ainda não estamos próximos dessa prática, mas o colegiado do programa tem discutido muito esse assunto. E antes da pandemia, nós tínhamos uma programação aí de socialização dos produtos educacionais que previa realmente essa interação, né, lá com o campus de excelência, trazendo os produtos, né, exposição e trabalhando com os nossos alunos da graduação. É muito importante, sempre. Tem uma questão que a senhora colocou que eu que fiquei pensando, né, com aqueles colegas que estudaram comigo, com relação ao produto, ele, quando você pensá-lo, ter capacidade de produzi-lo a tempo hábil, né, dentro do programa. E eu lembro de uma amiga em especial que a ideia, né, da pesquisa dela era trabalhar com um software, um aplicativo, né, para estudar célula. E no início do processo, de fato, de construção do material, ela sentiu um pouco de dificuldade, porque teve que produzir o material, encontrar a pessoa que ia, né, fazer toda essa parte do software, para depois verificar, testar se ele ia, de fato, funcionar no celular. Então, foi um processo difícil, de fato, tanto para a pesquisa como produto, né? Porque teve essa questão de levar o tempo de preparação desse aplicativo também. No meu caso em especial, foi a sequência didática, né, e os folders de visita de campo, né, que depois de conversar com a professora, né, de ouvir muitos colegas, o formato que o meu produto teve foi a sequência didática e esses roteiros de visitação. E tem um questionamento aqui da Jesucina, ela levantou de novo o questionamento com relação aos formatos da maioria dos produtos, né? Bom, Jesucina é minha orientanda, né? Eu quero colocar aqui que hoje a maioria não vou dizer a maioria não, mas nós estamos tendo vários produtos em forma de sequência didática.
Então, assim, como tem sequência didática, tem guia de orientação, tem guia didático, tem livro paradidático, tem blog, tem trilha, tem vários outros formatos. Eu não quero induzir ninguém a pensar que o produto X ou Y seja o melhor. Eu vou reforçar aqui mais uma vez que a construção, a concepção do produto educacional, ele precisa ser esse a mais que vai te ajudar você a agregar tudo da sua pesquisa. Ou seja, vai te ajudar você a mostrar como foi a sua pesquisa. Partindo da teoria que você escolheu, partindo da metodologia de pesquisa que você escolheu. Então, o produto, eu digo assim, é o auge disso tudo. É algo que vai te ajudar você a dizer, bom, o resultado da minha pesquisa é esse. Então, assim, não tem um formato pré-definido, algo que tenha que ser a sequência didática, que tenha que ser o guia. Ou seja, essa aluna que você falou, é importante aqui frisar que alguns mestrandos, às vezes, querem iniciar. Nós temos duas linhas de pesquisa, né? Os métodos pedagógicos, certo? E os espaços não formais. Então, às vezes o mestrando não tem uma aproximação com a tecnologia e quer pensar um produto que necessita da tecnologia. Aí eu tenho que pensar, bom, e também, às vezes, eu me dou bem com a tecnologia, mas eu chego lá na escola, ou lá no espaço não formal, onde seja, e não tenho acesso a essa tecnologia. Eu vou poder fazer esse produto? Então, é onde eu digo que tem que pensar em algo que seja execuível, que seja possível de você realmente colocar em prática. Não adianta você pensar algo super pop aí, se você não tem condições de colocar em prática. Estavam perguntando aqui no chat, eu estive dando uma olhada, sim, o produto educacional ele pode ser aplicado em espaços formais e não formais. Se você for da linha 2, que é espaços não formais, o teu produto vai atender aos espaços não formais. Né? Então, assim, depende da linha de pesquisa em que você se aderiu ao programa. É importante a gente dizer que o produto, essa formatação do produto vai nascer ou vai ser pensada associando todos os elementos do projeto de pesquisa. Porque se eu tenho um problema de pesquisa, que é X, para eu responder a esse problema X, o produto educacional mais adequado é esse. Se eu tenho um problema Y, o produto educacional mais adequado é esse. Então, eu preciso pensar, e a fala do Miquéias, nesse sentido, lá da questão do projeto, eu preciso pensar em qual é o problema que eu estou levantando dentro do meu projeto. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos, os meus orientandos, que no mestrado, você precisa, quando você for criar aí o seu problema, o seu tema, e você pensar em 2 conceitos básicos e uma realidade. É uma dica que fica para quem está pensando em elaborar o seu projeto. Quando eu tenho 2 conceitos básicos que eu vou desenvolver na minha pesquisa e uma realidade, eu consigo fechar um pouco mais isso. Porque a grande dificuldade, muitas vezes, dos projetos de pesquisa é você conseguir fechar um pouco a sua problemática. Às vezes, ele é tão amplo que dá 2, 3 projetos de mestrado ao mesmo tempo. Então, é preciso você congregar, convergir, para que você realmente consiga executar a sua pesquisa. Não sei se fui clara, não sei se vocês me entenderam, mas podem perguntar. Tem uma pergunta aqui, professora, da Rosiane. Ela pergunta, o que a senhora nos orienta como produto educacional em meio a esse momento que estamos vivendo de pandemia? Né, em parte a senhora já respondeu, mas aí a gente surge esse novo momento, né?
em que como é que ficam as pesquisas nesse período, né? E, consequentemente, os produtos. Sim, essa é uma pergunta muito boa, difícil de responder, porque não sabemos até quando a pandemia vai, né? Ela pode acabar mês que vem, no outro mês, pode ser o ano que vem, né? Eu já fico aqui me perguntando, os meus alunos aí que vão qualificar, o que as bancas vão dizer agora na qualificação, na questão do produto, né? Nós temos aí agosto todinho de qualificação em defesa. Um produto pensado para aquele momento, hoje nós temos um outro momento. Então, é preciso pensar um pouco melhor sobre essa situação. Como adequar o seu produto à realidade do momento da pandemia. Vamos dizer, eu estou realizando uma sequência didática. A escola não está com o ensino presencial. Ela está com o ensino não presencial, com atividades semipresencial, né? Uma ideia aí de voltar em agosto, mas ninguém sabe se vai voltar ou não. Como é que, eu vou dar o exemplo do Degival, que está me olhando aqui, que já está pensando como é que ele vai fazer o projeto de pesquisa do Degival. Ele vai trabalhar com o impacto ambiental no Igarapé Barreirinha. Então, como é que o resultado do final da pesquisa dele é uma sequência didática? Agora, como é que ele vai colocar essa sequência didática em prática se os alunos que ele precisa não estão indo para a escola? Está vendo que eu estou fazendo perguntas sem responder? Porque realmente é algo difícil de você responder nesse momento. Não é algo que é possível eu chegar e dizer, bom, vamos todos trocar o produto? Alguns produtos, na sua maioria, vão ter que sofrer ajustes. Quais ajustes? Não sei responder diretamente de cada um. O que eu sei é que nós vamos ter que pensar e reestruturar o como fazer. Vai ser uma sequência didática em que o Degival vai trabalhar junto da escola, da forma como a escola está trabalhando hoje, através do ensino não presencial? Com isso, ele consegue atender a pesquisa que ele se propôs? Não sei. Então, assim, é difícil, gente, de responder. Eu sabia que essa pergunta viria, mas eu realmente, até a professora Ivanise está aí na live, se quiser se pronunciar, professora, mas não me ocorre, assim, uma receitinha agora para dar para cada um, não. Professora Ivanise, a senhora gostaria de comentar? Me perdendo. Desculpa, era questão do formato, né? Não, com relação ao produto educacional em meio a essa pandemia que a gente está vivendo. Como fazer? Eu estava ouvindo a parte do formato e acabei depois me dispersando aqui. Tá. Em relação à pandemia, eu já fiz algumas reuniões com outros programas de pós-graduação, né? E até a gente já discutiu isso no nosso mestrado. Então, o que vai ter que acontecer, né? A gente vai precisar alguns trabalhos serem adaptados a essa nova realidade, levando em consideração a pandemia. A outra questão também que deve ser levada em consideração é que talvez a gente tenha excelentes oportunidades de desenvolver novos produtos, de avaliar essa questão do ensino remoto, da educação à distância, das tecnologias, para saber se realmente elas contribuem com os processos de ensino e de aprendizagem. Porque hoje os professores têm muita dificuldade de utilizar as tecnologias de forma que elas promovam um melhor processo, tanto de ensinagem, como diria Marco Antônio Moreira, ou o processo de aprendizagem. E aí, talvez, se a gente aproveitar essa pandemia, quem sabe os mestrados não apresentem produtos educacionais que tenham um olhar
para essa educação à distância, para este ensino remoto, para o uso das tecnologias, ou pensar que materiais podem ser utilizados nas aulas remotas que promovam a aprendizagem de determinado conteúdo, como pensar a avaliação, porque como eu vou estar trabalhando com tecnologia, com metodologias, né, ativas, a avaliação não pode ser mais a avaliação tradicional. Então, que tipo de avaliação a gente pode discutir dentro dos programas profissionais? Então, eu vejo assim que nessa questão da pandemia, e é uma exigência dos mestrados profissionais na área de ensino, que o produto educacional tem que ser aplicado, tem que ser validado, então eu acho que alguns vão precisar serem adaptados a uma nova realidade. Alguns podem aproveitar esta oportunidade, né, de ambientes diferentes de aprendizagem para testar novas possibilidades e alguns produtos talvez não cheguem a ser validados, testados. E aí é importante que o orientando justifique o porquê que aquele produto, então, não foi aplicado, não foi validado num contexto real de sala de aula. Não sei se eu consegui responder. Nada como a chefe respondendo, pessoal. A última questão que aparece aqui é do professor Gilberto. Ele coloca aqui: existe diferença na construção do produto educacional. Produto construído somente pelo pesquisador, para sem a participação dos participantes. E 2, produto construído de forma colaborativa com os participantes. A construção do produto, ele vai ser, dependendo do produto que vai ser utilizado, tem a característica de ser construído com os participantes também. Os participantes da pesquisa vão fazer parte da construção. Um exemplo, eu tive uma orientanda, a Saida, ela construiu um livro paradidático, né? A ilustração toda do livro foi feita a partir, na educação infantil, a ilustração do livro é a construção dos alunos, né? Os alunos, as imagens, todo o livro constante da produção é a partir da produção feita pelos alunos participantes da pesquisa. Então, a gente espera, sim, que os produtos sejam resultados da participação dos envolvidos na pesquisa. Então, o professor, o pesquisador não vai chegar com o produto pronto somente para colocá-lo em prática. Ele vai, sim, pensar um produto em que os participantes da pesquisa vão estar ativamente trabalhando com esse processo. Evanise, a senhora gostaria de comentar alguma coisa? Sim, eu posso até complementar, né? Porque dentro dos programas profissionais, o professor também desenvolve produtos, né, educacionais com os alunos da graduação e tal. Mas quando a gente vai avaliar o produto educacional dentro do programa de pós-graduação, é recomendável que esse produto seja desenvolvido com o discente, que ele esteja atrelado à dissertação de mestrado, ou então que ele seja desenvolvido dentro de alguma disciplina ou de alguma atividade envolvendo discentes ou egressos dentro do programa que esteja sendo avaliado. Porque a ideia é que esse produto, ele surja dessa cooperação entre professor e aluno dentro do programa de pós-graduação. Porque nós estamos avaliando o quê? É o programa de pós-graduação. É o que é produzido conjuntamente dentro do programa de pós-graduação, e não avaliando individualmente a produção do docente, a produção do discente e assim por diante. Então, é preciso que haja essa harmonia, né, e essa conversa dentro dos programas de pós-graduação, porque esses produtos precisam estar sendo desenvolvidos preferencialmente com as dissertações, que é um item obrigatório, ou então que eles sejam desenvolvidos dentro das disciplinas ou atividades que são desenvolvidas pelo programa de pós-graduação e que envolvam não somente o professor, mas também os discentes e, quando possível, os egressos. Ok, professor, obrigado. Arthur, posso falar um pouquinho, por favor? Sim, professor Gilberto. Boa noite a todos, é um prazer.
Na verdade, eu coloquei essa questão mais como uma reflexão, para pensar o seguinte. Porque isso tem a ver no modo como os professores vão se sentir partícipe do processo da pesquisa e também de, eventualmente, estarem aplicando determinados produtos educacionais que eles venham ter o acesso, seja pela Educap, seja pela página do programa. Eu vejo mais ou menos por aí. E vai também na direção de pensar assim, porque, tradicionalmente, quando você pensa os processos de mudança curricular, é aquela ideia que você tem os especialistas pensando naquilo que é melhor para ser desenvolvido na prática pelos professores. Então, os professores ficam sempre numa situação oposta a de serem apenas aqueles que aplicam o que é pensado por outros. Num processo dessa natureza, a perspectiva que a gente avalia aqui no nosso mestrado é de que é uma possibilidade, pela pesquisa, de você relacionar teoria e prática, mas que tenha uma participação efetiva desses participantes, que podem ser professores, alunos ou os dois, e que isso traga ganhos tanto para os alunos que estão cursando o mestrado, né, e também para os professores que estão nas escolas. Em oposição a uma visão que eu acho que algumas pessoas ainda têm, de pensar o desenvolvimento do produto educacional como algo que você vai lá, testa e deixa disponível para o professor, que o professor não vai ter nenhuma, por mais que ele tenha contribuído no desenvolvimento da pesquisa, indiretamente do produto, mas o professor não se vê no produto. A grosso modo seria isso, e obrigado. Professora Ênia, suas considerações, a senhora gostaria de... Só deixa eu fazer um complemento, porque é isso que o Gilberto falou é importante, que é a questão, agora eu entendi a tua pergunta, Gilberto, desculpa, mas essa questão do participante da pesquisa é muito importante, porque a ideia, né, é que o aluno, o professor, desenvolva a sua pesquisa, né, dentro da sua escola, mas muitas vezes ele está acompanhando um outro professor e desenvolvendo a sua proposta de pesquisa. E aí, muitas vezes, realmente, ou ele esquece o professor ou os professores que atuam naquela escola. Eu vou dar um exemplo bem simples, Arthur já foi me orientando, sabe disso, que quem trabalhou com espaço não formal, os meus orientandos tiveram que fazer uma oficina para os professores da escola. Claro que os professores, né, tiveram livre-arbítrio de participar ou não, mas eles ofereceram uma oficina sobre espaços não formais para os professores daquela escola, para que os professores tivessem uma outra possibilidade de trabalhar o ensino de ciências. Então, eu acho que isso é uma contribuição, tanto envolver o aluno, o professor daquela turma que o mestrando está acompanhando, porque ele também é um participante da pesquisa, ou então oferecer esse tipo de capacitação, ou voltar para a escola, mostrar o produto e apresentar isso para os professores, porque a nossa ideia, né, não é simplesmente ir lá pesquisar, coletei meus dados, vou defender minha dissertação, conseguir meu título e ponto. Não, não é isso. Além de contribuir com a formação desse professor reflexivo, é também contribuir com a melhoria do ensino de ciências, né, ou do ensino naquele ambiente onde a pesquisa foi desenvolvida. E esse olhar do Gilberto é muito interessante. Trouxe. Desculpa ele. Não. Só reforçando, a ideia é exatamente essa, em que os participantes da pesquisa, sejam em qual espaço está sendo realizada a pesquisa, eles precisam fazer parte dessa construção, dessa elaboração do seu produto. Não defende de forma alguma de você chegar com o produto pronto e dizer, olha, tem que ser feito desse jeito, né? A Neide está aí, foi me orientando também, a fase de observação, essa fase de construção, de você se envolver com a escola, com o professor, com a realidade da escola e trazer algo pensado para que seja uma construção realmente. E não é essa a questão. Infelizmente, nós não podemos também aqui também
sermos tão ingênuos que a gente vai conseguir fazer com que a escola, a gente consiga atender realmente 100% a escola, no sentido de que a Neide, dando o exemplo, que ela terminou de defender a dissertação dela agora esses dias, e que ela possa chegar e ir lá na escola, ela volta para a escola, ela traz o seu produto, ela socializa essa construção, ela mostra isso que foi feito pelos alunos, construído pelos alunos, construído pela professora da turma, e que a professora vá realmente trabalhar com aquele produto em que ela está trazendo. Pode ser que sim, pode ser que não, porque há muitos problemas que envolvem hoje esse processo, né? Muitas vezes você tem o professor titular da turma que, ele dá graças a Deus que alguém está chegando para pesquisar, porque ele pode ficar fora da sala. Então, há várias situações que ocorrem dentro desse processo. Então, assim, claro que a defesa aqui é que a construção, a elaboração, a aplicação do produto seja, sim, feito com a participação de todos os envolvidos. Não sei se eu fui clara. A gente agradece, né, a sua contribuição com a sua fala, com as discussões que a senhora trouxe, né? Agora a gente vai para algumas orientações finais, né? Como eu disse no início, nós estamos na nossa última roda de conversa, e então inicialmente vai ser disponibilizado para vocês o link, né, do formulário de presença e avaliação desse encontro. Então, para certificação, vocês precisam acessar esse link e responder essas perguntas, tá bom? Esse é o primeiro aviso. O segundo diz respeito à certificação. Então, nós vamos ter um tempo, né, após agora esse período das rodas de conversa, nós vamos pegar todos os formulários que foram preenchidos, né, e aí cada encontro, o encontro todo, ele resultou em 12 horas, né, de atividades, e nós vamos criar um link em que nós vamos colocar todos os certificados, e nós vamos compartilhar nos e-mails que vocês estão deixando nesses formulários avaliativos. Então, quando eles estiverem prontos, vocês receberão um e-mail informando, né, qual o link que vocês devem acessar para baixar o e-mail de você, para baixar o certificado, né, um certificado digital, para que vocês possam utilizar nos programas que vocês estão estudando, e para também outras possibilidades, tá bom? Eu queria também convidar a professora Emanuela para fazer algumas considerações, né, e depois a professora Ivanise. Essas rodas de conversas foi problematizado inicialmente pela professora Ivanise, né, no grupo de egressos, e a professora Emanuele e eu também nos disponibilizamos, né, a pensar esse formato, a pensar as discussões que teríamos, a pensar tudo aquilo que era necessário para esse encontro. Então, eu queria convidar tanto a professora como a professora Ivanise, né, a professora Emanuele Ivanise, para dar umas considerações finais do evento. Então, olá, colegas, boa noite. Bom, nós ficamos muito felizes em contar, né, hoje com a participação de 48 pessoas nessa live, do aceite também do professor Miquéias, da professora Ênia, em partilhar conosco os seus saberes, né, as suas vivências, e entender que esse momento é muito rico, não só para aqueles que estão mestrandos, mas também todos aqueles que já passaram pelo programa e outras pessoas que têm se juntado a nós nesses momentos para aprender, para discutir, para partilhar vivências. Então, nós ficamos muito felizes. Essa é uma proposta em conjunto, né, de alguns egressos e da coordenação
atual do PPGEC, né? E gostaríamos já, desde já, convidá-los para um próximo momento, né? Nós estamos começando a discutir outras possibilidades de evento, outros egressos, né, poderem partilhar também as suas vivências, as suas pesquisas, suas experiências. Então, sintam-se desde já convidados, e ficamos também muito felizes em receber os feedbacks que têm sido muito gratificantes, né? As pessoas têm demonstrado muita satisfação, têm ficado muito felizes em participar. Então, nós agradecemos e reconhecemos que o sucesso, né, desse evento se deve principalmente a vocês que aceitaram participar e serem ativos aqui, né? Então, tem muitos rostos aqui que a gente vê desde a primeira live. Então, isso nos deixa realmente muito satisfeitos. Então, é isso, agradecemos, né? Estamos disponíveis para qualquer dúvida ou até mesmo manifestação de interesse de ser um dos nossos palestrantes para futuros eventos. Então, muito obrigada a todos. Boa noite. Eu quero agradecer, né, tanto o Arthur quanto a Emanuele, que aceitaram, né, esse desafio. Foi numa brincadeira, né? A Manu, ela postou no grupo de egressos uma live, e aí eu joguei a ideia. E aí, gente, que tal fazermos isso no nosso mestrado? E aí as pessoas toparam. A Alessandra, que é a nossa secretária, também resolveu, né, apoiar a nossa proposta. E aí nós escrevemos um projetinho de extensão e cadastramos lá na Universidade Estadual. E aí a gente começou assim, né, na primeira live, com um pouquinho de medo, como é que vai funcionar, porque está todo mundo aprendendo, né, esse mundo novo, as tecnologias e tal. E aí a gente fez a primeira, gostamos, a segunda, a terceira, e aí estamos fechando com chave de ouro hoje, né, com Miqueias e a Enia, que é colega do mestrado, fazendo essa bela explanação. E também vocês, né? Nós chegamos a ter 47 participantes na live de hoje, numa sexta-feira chuvosa, né, que choveu muito aqui em Boa Vista. E eu acho que foi muito interessante durante essas lives que a gente percebeu que realmente as pessoas se envolveram, pessoas de outros estados, não somente daqui de Boa Vista, não somente da cidade de Boa Vista, mas do interior, de outros estados, e eu acho que foi uma excelente oportunidade para a gente mostrar o que a gente tem feito de pesquisa em Roraima, né, na área do ensino de ciências, principalmente. Então, acho que isso deu uma visibilidade muito interessante para o programa, mostrou que nós formamos egressos, né, que nós estamos formando pesquisadores, são alunos que continuam pesquisando, que estão fazendo seus doutoramentos, ou que já concluíram. Inclusive, eu quero parabenizar o Arthur, né, que ele defendeu a tese dele semana passada, né, Arthur? Em Burgos. Então, ele foi me orientando do mestrado, eu fiquei muito feliz, muito orgulhosa, até comentei com o professor Marco Antônio Moreira, que eu fiquei muito feliz de ter, né, de ver esse caminhar, não somente do Arthur, mas de outros alunos nossos. E no caso do Arthur, agora nós temos o mais novo doutor, né, ele fez pela Universidade de Burgos, na Espanha, em ensino, né? Então, é muito bacana ver esse crescimento e ver que o mestrado está contribuindo com a formação de professores e está contribuindo principalmente com o ensino de ciências em Roraima. E isso é muito valioso e é muito proveitoso. Então, eu fico muito feliz de participar do mestrado desde o início, desde quando a gente teve a ideia inicial, e está acompanhando, né, esse processo do nosso programa. Quem sabe daqui a pouquinho a gente consegue aprovar o doutorado, então a gente, né, consegue atender também uma demanda do Estado. Mas eu quero agradecer muito a participação de todos vocês, porque vocês também estão, né, tirando um tempo para nos acompanhar, olhando para uma tela de computador, né? E é diferente, a gente está todo mundo junto, se abraçando, aqui a gente fica olhando para uma tela, mas eu acho que ele foi muito produtivo. E aguardem a segunda temporada, que a gente já está brincando, que parece série, né, de cinema, né, de televisão. Então, essa foi a primeira temporada, nós já estamos organizando a segunda temporada. E já quero aproveitar que o Gilberto, né, a partir dessa nossa iniciativa, propôs de fazermos, então, uma live dos egressos da região norte. Então, vejam que esse projeto bem simples, ele já está, né, trazendo frutos, né, outras discussões, outras possibilidades. Então, só quero agradecer a todos vocês e, principalmente,
o Arthur, a Manu e a Alessandra, que abraçaram a causa. Tá? Muito obrigada realmente a todos. E um bom final de semana. Obrigado, professora Ivanise. Eu também quero agradecer. Foi uma experiência, assim, muito proveitosa. E como vocês bem disseram, todo mundo está aprendendo a lidar, né? Com esse novo momento, com essas novas possibilidades de interação. E eu não sei se vocês têm essa mesma sensação que eu, porque mesmo não estando presencialmente, mas a gente tem aquela sensação de que está movimentando, de que está, de fato, discutindo, de que está aprendendo, né? Os questionamentos, que é uma coisa do presencial, e que agora a gente está vivenciando isso um pouco à distância, né? E, para finalizar, eu queria reforçar que vocês acessem o formulário de avaliação desta live, tá bom? Eu disponibilizei também o edital do ano passado, para ingresso no programa mestrado em ensino de ciências, e queria convidá-los agora todos a abrirem as suas câmeras para a gente fazer uma foto oficial desse último momento, né? A professora Ivanise ou a Emanuele vai fazer essa... Vamos todos abrir as nossas câmeras. Tá abrindo, professor Miqueias. Tem gente que não quer foto aí. Estão se ajeitando, professor, ainda. O bom do virtual é isso, que a gente tá em casa, né? E fica mais tranquilo, não precisa ter tanta exigência de estar bem arrumado. Olha, professor Ivanise, tomando uma taça de vinho no frio para esquentar, olha que coisa boa. E vamos lá, pessoal? Eu não sei se a Emanuele consegue visualizar todos, eu estou com algumas limitações. Estou conseguindo, está faltando alguns ainda abrirem a câmera. Consigo visualizar. Então... A live vai ficar depois disponível, tá? A gente fica ao aguardo da Emanuele.